Você é uma médica respeitada, com anos de carreira, mas enquanto a sua agenda esvazia, colegas mais jovens ou até com menos experiência técnica bombam no Instagram e ainda tem fila de espera. Mas e se o que está te travando não for a qualidade do seu trabalho, e sim o seu silêncio? Hoje vou te mostrar por que a autoridade médica mudou para sempre e como sair desse silêncio pode transformar você de espectadora em protagonista no digital, sem abrir mão da ética ou do seu prestígio público. Eu sou Paulo Henrique Azevedo, especialista em posicionamento e marketing para profissionais da saúde. E aqui te ajudo a resgatar o valor da sua profissão com estratégias que ninguém te ensina. Porque, na real, ninguém conhece tão bem a sua realidade quanto eu. Mas antes, deixa eu te contar uma história. Em um final de tarde silencioso, Dr. Carlos, sentado em seu consultório, observava sua agenda cada vez mais espaçada. Formado há 25 anos, com especializações internacionais e uma reputação impecável entre os colegas, ele não compreendia por que seus horários estavam se esvaziando, enquanto médicos mais jovens, com metade da sua experiência clínica, mantinham filas de espera. Marketing é para quem precisa compensar a falta de competência, repetia para si mesmo. Bem, esta crença enraizada em uma geração de médicos cresceu vendo figuras como Dr. Ray ou Dr. Laí Ribeiro sendo taxado como marqueteiros, criou uma aversão quase instintiva à exposição digital. Um medo silencioso de ser rotulado como superficial, antiético ou, pior ainda, ser chamado de charlatão. Esse medo é o que alimenta o ciclo do paradoxo da autoridade. Quanto mais um médico qualificado evita se posicionar digitalmente por receio de parecer comercial, mais espaço ele abre para que profissionais menos capacitados moldem a percepção dos seus pacientes. Nesse cenário, uma coisa é certa: o vácuo de autoridade nunca fica vazio por muito tempo. Como na história que acabei de ler para você, Dr. Carlos só percebeu essa realidade quando um paciente de longa data cancelou uma consulta para tentar primeiro as recomendações do doutor Instagram. Um médico recém-formado com centenas de milhares de seguidores, mas com uma fração da experiência clínica de Carlos. O jogo mudou e muitos médicos experientes ainda não perceberam. A autoridade hoje não é apenas construída através de diplomas emoldurados na parede, mas também na capacidade de comunicar conhecimento de forma acessível nos espaços onde os pacientes buscam informações. O médico na era pós-digital funciona como um farol em meio ao oceano de desinformação. Não precisa fazer barulho nem piscar cores chamativas. Basta emitir luz constante, confiável e na direção certa. Navios perdidos ou pacientes confusos naturalmente se orientam por ele. Não por ser o mais alto ou mais brilhante, mas por ser consistente e digno de confiança. Uma aluna minha, cirurgião vascular, com 15 anos de prática, sempre foi resistente à ideia de produzir conteúdo. Ah, PH, meu trabalho fala por si, até que decidiu experimentar. Sem promessas milagrosas ou técnicas revolucionárias, simplesmente começou a explicar em uma linguagem acessível, por 3 minutos diários. Temas como por que as varizes realmente aparecem, ou 3 sinais de alerta para não ignorar nas pernas. Em 6 meses, sua percepção de autoridade se transformou completamente. Pacientes chegavam ao consultório já com 70% de confiança estabelecida, a adesão aos tratamentos aumentou e o mais surpreendente, colegas começaram a encaminhar pacientes específicos por conta de seus conteúdos. Ah, um detalhe: os mesmos colegas que antes a chamavam de blogueirinha. Quando você se posiciona como autoridade nas redes sociais, cria-se o que chamamos de efeito halo da autoridade digital. Este fenômeno explica por quê. Pacientes que conhecem o médico primeiro por seu conteúdo educativo tendem a chegar à consulta com expectativas alinhadas, seguir recomendações com maior adesão, valorizar mais o diagnóstico e tratamento e recomendar o profissional com maior frequência. Muitos profissionais da saúde que passam por isso confirmam que, após seus vídeos atingirem uma consistência de 5.000 visualizações em média, o perfil de seus pacientes muda drasticamente. Eles não discutem mais sobre preço ou questionam que não aceitam determinados convênios. Chegam já entendendo o valor do cuidado personalizado. A diferença entre vender saúde de forma antiética e educar gerando autoridade está na intenção e no formato. Não se trata
trata de prometer resultados impossíveis ou técnicas milagrosas, mas compartilhar conhecimento que empodera os pacientes para tomarem a melhor decisão. Em vez de promessas mirabolantes como conheça minha técnica revolucionária de emagrecimento, prefira algo mais útil ao seu paciente, como entenda como o metabolismo responde diferentes nutrientes. 5 descobertas científicas de 2025. Com isso, o resultado é inevitável. Mais engajamento, mais pacientes qualificados e zero sensação de estar vendendo. Lembrando que para isso, consistência e dedicação são pontos inegociáveis. Não caia no erro de querer delegar tudo para uma agência genérica ou para o seu estagiário. PH, me ajuda a vencer essa síndrome do Dr. Ray. Tá aqui, 3 passos práticos de como superar esse bloqueio de se expor. Você vai usar a estratégia da transparência calculada, algo que venho usando há anos com as minhas mentoradas. Primeiro, grave por 10 dias consecutivos, sem assistir nenhum vídeo durante esse período. No 11º dia, assista ao primeiro e ao último vídeo, depois aos demais, começando pelo primeiro. Você vai notar uma evolução natural que muitas vezes não percebemos quando nos julgamos diariamente. Segundo, estude os conteúdos que capturam sua atenção, inclusive dos seus concorrentes, anotando tudo. O que te prendeu nos primeiros 5 segundos? Por que assistiu até o final? Qual o tema central abordado? Como adaptar essa abordagem à sua realidade? Terceiro, avalie cada conteúdo em 3 dimensões: valor educacional, humanização, demonstração de expertise. Explico. A maior parte do seu conteúdo, cerca de 70%, deve focar em educar de forma acessível. Esse é o seu valor educacional. PH, e o que isso representa? Representa explicações claras sobre condições médicas comuns, quebra de crenças populares sobre saúde, apresentação de evidências científicas em uma linguagem simples, orientações práticas que o seu paciente pode aplicar e o contexto sobre quando buscar atendimento. Exemplo prático: em vez de apenas dizer hipertensão perigosa, explique. Quando a pressão arterial permanece elevada, ela força seu coração a trabalhar mais, como um motor sempre acelerado. Isso pode danificar vasos sanguíneos importantes, especialmente os que nutrem órgãos vitais, como coração, cérebro e rins. Faz sentido? Já a humanização do seu conteúdo corresponde a 20%. Isso é que traz conexão emocional. É isso que transforma informação em confiança. Você pode lançar mão de histórias de pacientes, experiências pessoais que ilustram conceitos médicos, momentos do seu dia a dia profissional que humanizam a profissão, vulnerabilidades e aprendizados da sua jornada quanto médico, empatia demonstrada abordando condições sensíveis. Exemplo prático: semana passada atendi uma paciente com diabetes e não segui o tratamento por medo das agulhas. Juntos desenvolvemos uma estratégia para superar esse medo. Me lembrou o porquê escolhi a medicina: para encontrar soluções personalizadas, não apenas para prescrever protocolos. Os 10% restantes devem demonstrar a sua expertise de forma sutil, sem parecer ostentação. Menções naturais a casos desafiadores que você resolveu, participação em pesquisa ou congressos relevantes, técnicas ou procedimentos que você domina, experiência com populações ou condições específicas. Exemplo prático: durante o Congresso Internacional de Cardiologia que participei recentemente, discutimos uma nova abordagem para tratar fibrilação atrial e já estou implementando em alguns casos selecionados. Os resultados preliminares são promissores. Note que esse equilíbrio é para evitar tanto conteúdo acadêmico estéril quanto narcisismo profissional. E para que tudo isso funcione, você vai precisar se tornar uma lagosta. Não sei se já ouviu esse conceito, mas a lagosta cresce mediante pressão e dor ao quebrar a própria casca. Similarmente, o seu crescimento profissional no digital exige um desconforto temporário. Todos os profissionais da saúde que eu conheço e abraçaram esse desconforto do aprendizado e exposição acabaram desenvolvendo uma casca mais forte, mais resiliente e mais adaptada ao contexto atual. Acredite, suas primeiras tentativas de criar conteúdo serão dolorosas e constrangedoras. Não vou mentir, você vai se sentir ridícula falando para as câmeras ou para o celular, assim como estou agora. Mas quando a sua clínica aumentar de tamanho, quando você for convidada para eventos internacionais e, mais importante, quando seus pacientes chegarem muito mais informados, o que facilita todo o processo, você vai olhar para trás e se perguntar: por que diabos
eu não fiz isso antes. A questão não é mais se você deve ou não estar presente no digital, mas quem irá controlar a narrativa sobre a sua especialidade. Ao abrir mão desse espaço, profissionais muito bem qualificados, como você, permitem que outros, muitas vezes menos preparados, definam as expectativas e as crenças dos seus pacientes. Ser uma autoridade no digital não significa abandonar princípios éticos ou transformar-se em uma caricatura midiática, uma influência. Pelo contrário, representa a reconquista do seu papel educador, que sempre foi parte fundamental do profissional da saúde, agora adaptado aos canais onde as pessoas buscam informação. O médico que supera o ciclo do paradoxo da autoridade e se posiciona estrategicamente no ambiente digital não apenas eleva a sua prática, mas contribui para um ecossistema de informação em saúde mais confiável, educativo e centrado no paciente. Se deseja acelerar esse processo, o link do Autorita Club está aqui na descrição. A escolha final é simples: ser autor da própria narrativa profissional ou permitir que outros escrevam por você. Qual será a sua? Acho que você já entendeu o que precisa fazer. Se gostou desse vídeo, já compartilha com as suas amigas, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se não gostou, compartilha com as suas amigas. Um grande abraço, valeu!